Boa tarde a todos. Iniciamos hoje, dia 12 de novembro, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, a nossa sexta edição do webinar, a palestra online, em que temos o prazer de compartilhar com todo o público do IPNI Brasil informações científicas, técnicas, para o bem do bom uso dos nutrientes de plantas. E hoje, o assunto a ser apresentado será a situação geopolítica, prática e pesquisa relacionados ao uso de fósforo no Brasil e no mundo. Agradeço a todos os participantes que estão aí nos ouvindo nesta tarde. Esse tema será abordado pelo Dr. Luiz Inácio Prushnov, que é o diretor do programa do IPNI no Brasil, e vocês terão a possibilidade de interagir através do chat, que está à disposição na ferramenta GoToWebinar, que vocês têm aí no seu computador. Peço a vocês que qualquer dúvida que se proceda ao longo do nosso webinar seja registrado através desse questionamento escrito. Tá? Nós não temos condição de escutar vocês, nós só temos a condição de ler o que vocês podem escrever através da aba de questões. Lembro a vocês que nós teremos uma programação de aproximadamente 1 hora, em que será abordada uma fase inicial do assunto pelo palestrante, depois faremos um breve intervalo de 5 minutos, em que as perguntas serão respondidas, aquelas que forem registradas na aba de questões, e aí finalizaremos a segunda parte da palestra e, enfim, ao final, mais questões a serem respondidas, se houverem, e ao final também nós faremos um breve levantamento de dados com vocês. Esse levantamento que eu também gostaria de iniciar a nossa atividade questionando vocês também para saberem qual o nível de informação que vocês têm sobre o assunto que será tratado, ou seja, sobre a situação de fósforo no Brasil e no mundo. Então, para isso, eu convido vocês a responderem 3 perguntas bem rapidamente. Eu vou lançar para vocês e vocês podem clicar na tela do seu computador respondendo aí sobre as reservas de fósforo no mundo. As previsões que você tem escutado são para quanto tempo de vida útil. Então, está aberto aí para todos os participantes votarem na opção que acharem que é a correta. 20, 100, 400 ou 1000 anos. Né? Então, de todos os participantes que estão na nossa sala, nos ouvindo, chegamos a 50% dos participantes votando. Ainda há gente para votar. Eu vou esperar mais poucos segundos. 70% dos participantes manifestaram a sua resposta. Não chegamos em 80% ainda, mas por questão de tempo eu vou finalizar e vou compartilhar com vocês qual a opção mais indicada pela maioria. Né? 100%, 100 anos seria o tempo de vida útil restante para 55% dos participantes. Aí, né? Bem, outra questão que eu queria fazer com vocês é esta aqui. Ó. As maiores reservas de fósforo do mundo se encontram aonde? Né? Na Ilha de Páscoa, em Marrocos, na Flórida ou na Rússia? Né? Então, fiquem à vontade para escolher qual a resposta que vocês julguem correta. Essa é bem mais rapidinha, né? 70% dos participantes já votaram. 80%. Ok. Então, compartilho com vocês que 85% votaram que é em Marrocos. Né? E para finalizar, uma última pergunta.
Sobre a localização de fósforo no solo em culturas anuais. Assinale, por favor, a alternativa correta. O fósforo deve ser aplicado sempre na linha de semeadura, deve se basear em aspectos agronômicos e ambientais, ou seja, a aplicação, não importa, ou ele sempre deve ser aplicado a lanço. Então, escolham aí qual a resposta adequada que vocês julgam ser a correta. Ok. Compartilhando, 70% julga que se deve ter como base os aspectos agronômicos e ambientais para essa tomada de decisão. Ok. Muito obrigado pela atenção de vocês para responder essas questões e, sem mais delongas, eu gostaria de convidar novamente ao Dr. Luiz Inácio Prochinov, que tenha acesso ao tempo para a sua apresentação. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito grato, Eros, pela introdução e pelo warm-up, né, que nós fizemos aí com as perguntas. Boa tarde a todos e agradeço muito a inscrição e a participação nesse nosso webinar, né? Eu sou um fã desse instrumento de comunicação. Nós temos intensificado isso aqui no IPN Brasil. Temos batido recorde no número de inscritos e de participantes, e isso é uma grande satisfação. Pretendemos intensificar essa atividade ainda mais. Lembro que toda apresentação ela será gravada e colocada à disposição no nosso site, brasil.ipni.net. Então, se alguém perder alguma coisa, vai ter lá os slides e também a gravação, o áudio da nossa apresentação. Bom, o título da apresentação hoje é Situação Geopolítica, Prática e Pesquisa relacionado ao uso do fósforo no Brasil e no mundo. Obviamente é um tema complexo e nós vamos tratar, na verdade, aqui de alguns pontos, né, principais e alguns pontos para reflexão. Não dá tempo de entrar em detalhes, né? Mas algumas situações nós vamos explicar um pouco mais e outras vamos colocar para reflexão de vocês. Bom, em termos de introdução, eu só tenho 2 slides de introdução. O primeiro é um dos esquemas que representa o ciclo do fósforo no solo. Isso já é do conhecimento, eu tenho certeza, da maioria daqueles que me ouvem. Eu não vou entrar em detalhes específicos, né, sobre minerais primários, secundários, pH absorvido, adsorvido, matéria orgânica, etc. Mas vou destacar que o nosso objetivo, ele não é simples, porque nós queremos vencer determinados processos que ocorrem no solo para que o fósforo possa se tornar disponível para as plantas. Esse é o nosso objetivo. E para isso, nós temos que tentar, então, minimizar processos como imobilização de fósforo, como precipitação de fósforo e também processo de adsorção específica de fósforo. Não é uma tarefa simples. Eu costumo dizer o seguinte: eu considero que existem 3 fatos fundamentais a respeito de fósforo no solo. E praticamente tudo o resto é consequência. O primeiro fato é que o fósforo predomina no solo na forma orgânica. Isso é de extrema importância. O segundo fato é que o fósforo tem a tendência de formar compostos de baixa solubilidade, seja com cálcio, com ferro, ou quer seja com alumínio. O fato é que os compostos são de baixa solubilidade. E o terceiro fato é que o fósforo tem a tendência de ser absorvido especificamente, entrar dentro da estrutura de alguns minerais e, com o tempo, se tornar menos disponível para as culturas.
Então, esses são os fatos básicos que, na minha opinião, dominam e influem na reação do fósforo no solo. Eu vou citar aqui algumas consequências desses fatos, né? Primeiro, a baixa concentração de fósforo na solução. Em função do fato 1, 2 e 3, muito especialmente do fato 2 e 3, nós temos uma baixa concentração de fósforo na solução do solo. Outra consequência, não é à toa que a absorção de fósforo se dá por difusão e não por fluxo de massa ou intercepção radicular. Isso se deve ao quê? Aos fatos que foram apresentados. E uma terceira consequência, para ficar limitado a 3 consequências, é que o fósforo ele é relativamente pouco lixiviado. Também consequência da baixa concentração de fósforo na solução, que por sua vez é consequência dos fatos que foram citados. Então as coisas não acontecem por acaso, elas acontecem em função de princípios químicos, físico-químicos e microbiológicos que ocorrem no solo. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer a título de introdução é sobre a apatita. Esse é um mineral que nós utilizamos para a produção de vários produtos, entre eles fertilizantes, que são utilizados na agricultura, bem como no comércio em outras áreas da ciência e de bem-estar em geral. Então nós temos que prestar atenção nesse mineral, a apatita, né? A apatita é um recurso limitado, né? E nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. E a apatita, eu tenho sempre comentado o seguinte, ela tem origem, esse é um nome de origem grega, né? E eu não sei se alguém saberia dizer o que significa apatita. A apatita definida pelos gregos, do inglês, significa deceiving. Deceiving o que é? É aquilo que engana. Então, a apatita, que é o mineral principal para a produção de produtos à base de fósforo, quer seja na área da agricultura ou agropecuária, quer seja em outras áreas, é um material ou é um mineral que engana. Tem nos enganado já há muito tempo e nós precisamos prestar atenção, porque senão ele continua nos enganando, né? E nós temos que utilizar a apatita de forma adequada. Isso é fundamental. No entanto, existem alguns mitos com relação a esse assunto que nós vamos procurar esclarecer e tornar mais claro durante a nossa apresentação. Eu mudei um pouquinho a ordem daquilo que tinha sido originalmente proposto. E, em primeiro lugar, eu vou falar sobre aspectos gerais da situação geopolítica e técnica do fósforo no mundo e interferência disto, na minha opinião, no uso de fósforo no Brasil. Em primeiro lugar, é com relação a reservas de fósforo, né? É muito comum, até hoje, a gente receber a pergunta sobre o fósforo sendo finito e que vai terminar a sua disponibilidade em alguns anos. Isso não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade de que o fósforo vai terminar dentro das próximas décadas. Existem estudos feitos, aqui eu estou destacando um, e muito especialmente eu destaco esse da direita, que é o novo relatório do IFDC sobre esse assunto. E nesse relatório, a conclusão é de que as reservas de fosfato, de rocha fosfática, elas têm condições de durar por no mínimo 300 anos. Isso sem considerar avanços tecnológicos e reuso de fósforo, entre outras coisas. Então, o primeiro dogma, o primeiro mito que nós precisamos desfazer é com relação a que os recursos fosfatados estão acabando. Realmente, se nós analisarmos a história do mundo e pensar que eles vão durar mais 300, 400 anos, talvez alguém chegue à conclusão que estaria acabando. Mas, na verdade, não vai acabar, como muitos cientistas no mundo estavam dizendo, dentro de algumas décadas, né? Ainda pode durar 300, 400 anos.
Então, os recursos com fósforo não estão acabando de imediato, e o fósforo pode ser renovável. Essa é outra coisa que muitos vão estranhar. Veja bem, o que não é renovável é o recurso natural. A apatita não é renovável, mas o fósforo ele pode ser reutilizado, né? E isso daí é um dos caminhos que nós vamos estar apontando e que com certeza vai ocorrer no futuro. O que está acabando, isso sim, são os fosfatos de elevada qualidade. Esses sim, esses estão terminando. A indústria, principalmente de fertilizante, vai conviver cada vez mais com a realidade de fosfatos, de reservas fosfáticas e de apatita cada vez de melhor qualidade. E isso vai influir no processo de produção e na forma como nós utilizamos fósforo. Uma coisa interessante sobre essa questão geopolítica que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte. Quem é que dominou? Nós temos várias regiões do mundo que produzem fósforo. Mas, de uma forma geral, no meu entendimento, quem dominou tecnologia e produção de fosfato até agora foi a Flórida, né? Mais especificamente a Flórida. Como eu disse, outras regiões também produzem, mas a Flórida, com as suas reservas, dominou vários aspectos da produção de fertilizantes. E essa geopolítica ela está mudando, né? As reservas estão terminando na Flórida e, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma mudança no eixo de comando e administração de fósforo no mundo. E como vocês falaram muito bem, isso vai passar para o Marrocos, no norte da África, que detém aí em torno de 60% a 70% das reservas de fosfato do mundo, né? Então, essa é uma condição, é uma realidade, e é importante que todos estejam a par dela. E a partir daqui, a partir do Marrocos, nós teremos a distribuição da maior parte, ou de grande parte, dos fertilizantes fosfatados para concentrar só nesse produto para o resto do mundo, para regiões como o Brasil, a Índia, a própria África, que não tem uma quantidade expressiva desses recursos, né? Uma outra realidade a nível geopolítico e a nível ambiental é que os nutrientes são fundamentais para a segurança alimentar no mundo. Isso daí todo mundo sabe. Porém, a sociedade comumente não recebe esta mensagem. A mensagem que o pessoal recebe, principalmente em países desenvolvidos, são desse tipo. E aqui eu me permito colocar algumas notícias em inglês, nos países que estão sofrendo mais pressão com relação ao uso de fertilizante. Por exemplo, aqui. Fertilizantes químicos destroem o ambiente e matam a vida no oceano. Outra mensagem. Como os fertilizantes danificam mais o planeta Terra do que ajudam o gramado no seu quintal. Então, essas são mensagens que estão sendo veiculadas de uma maneira muito forte pela imprensa, né? Principalmente em países desenvolvidos e países que já utilizaram muito fertilizante e muito especialmente o fósforo, né? Então, nós temos esse mapa que mostra o seguinte, os pontos aqui em amarelo são pontos de áreas com eutrofização. E esses pontos que estão eutroficados têm muito a ver com o nutriente fósforo. Muitas dessas regiões, a utilização de fósforo ela foi feita de uma maneira muitas vezes exagerada, ocasionando problemas de eutrofização nos mananciais de água. E nós temos os pontos em vermelho, que é a zona de hipóxia, que é pior ainda, né? Porque aí nós já temos a falta de oxigênio no sistema ou no manancial. E temos aí em verde alguns sistemas que estão em recuperação. Bom, o que tem a ver isso com a questão do Brasil e a questão geopolítica e a questão ambiental?
Tem muito a ver, né? Porque dependendo da maneira como nós utilizarmos fósforo no Brasil, nós poderemos intensificar problemas dessa ordem, problemas de eutrofização, problemas de hipóxia, e eu antevejo possibilidade de, nesses estudos de pegada de carbono, pegada de problema ambiental, né, os famosos footprints, eu antevejo possibilidades para barreiras à exportação de produtos se nós não fizermos as coisas de maneira adequada. Então, nós temos que estar muito ligado nessa questão ambiental. Paralelo a isso, eu queria dizer a vocês que existe uma série de iniciativas no mundo todo, aqui estão relacionadas algumas delas, para estudo e para verificação da situação de fósforo no ambiente. Essas iniciativas, na maior parte, elas são iniciativas de cunho ambiental e de governança do fósforo. Elas não são iniciativas com um cunho agronômico tão forte, né? E tem vários objetivos dentro desse contexto. Então, reforçando o seguinte, que nós devemos utilizar fósforo de forma adequada, minimizando problemas ambientais, para não ficarmos à mercê de barreiras políticas que poderão interferir na situação da exportação dos nossos produtos agrícolas. Né? Isso é uma questão importante e eu, como tenho a oportunidade de participar de alguns desses grupos e tenho oportunidade de conhecer pessoas envolvidas no grupo e participar de eventos, eu gostaria de compartilhar com vocês essa possibilidade e realmente requisitar que a gente faça todos os esforços para utilizar fósforo de maneira adequada. No anúncio do webinar, eu disse a vocês que eu iria também resumir de uma maneira muito breve o que eu verifiquei e assisti em 2 eventos internacionais sobre fósforo, agora entre final de março e início de setembro. Os 2 eventos realizados em Montpellier, na França. O primeiro foi o 5º Simpósio Internacional de Fósforo no Solo e nas Plantas, e o segundo foi um evento sobre sustentabilidade de fósforo. Né? Eu vou resumir aqui, muito rapidamente, alguns dos principais pontos do que eu verifiquei nesses eventos. Primeiro, a ideia do pico de fósforo está sumindo. Eu não vou explicar o que é pico de fósforo, porque depois eu vou aproveitar esse conceito para engajar uma outra coisa e um outro sentimento em vocês. Mas a ideia de pico de fósforo está desaparecendo. Eu fiquei impressionado com a maioria dos que trabalham com aspectos mais básicos de pesquisa em fósforo, aquisição de fósforo, translocação de fósforo, etc., não tem vínculo e não tem conhecimento prático do uso de fósforo. É impressionante como não existe esse vínculo. E nós temos que atuar para fazer justamente esse vínculo. Assisti palestras interessantes sobre dificuldades em se melhorar plantas para maior eficiência de absorção e uso interno do fósforo. Porque se comenta muito sobre isso, né? Nós deveremos ter o desenvolvimento de novas variedades com maior eficiência, o que é de absorção e de uso interno de fósforo, o que é uma ideia interessante, sem dúvida, mas verificamos palestras sobre as dificuldades, grandes dificuldades de se atingir esses objetivos. Outra coisa, muita pesquisa sobre novas técnicas e produtos, mas nada, na minha opinião, viável logisticamente em larga escala, né, sobre novos produtos. Outra coisa muito interessante é a ideia sobre o projeto de Global Pea Governance, ou Governança Mundial de Fósforo. E aqui não existe uma agenda agronômica, como eu já disse para vocês. A maior parte dessa agenda é uma agenda de cunho ambiental.
e, novamente, nós temos que estar inserido e entendendo o que está acontecendo para podermos nos posicionar de forma técnica e forma adequada, de forma eficiente. Impressionado pelo que está acontecendo na África, né? Muita pesquisa realizada, mas sempre tentando sobrepor a ideia de se utilizar nutrientes através de alternativas, né? Como, por exemplo, reciclagem de fósforo. E a gente, nesses eventos, colocou muito a ideia de que reciclar o quê? Se você tem um ambiente pobre, né, no nutriente, e que a reciclagem, na minha opinião, perpetua um ciclo de pobreza, né? Interessante também um trabalho, né, que eu destaco aqui, sobre como 75% do fósforo em agricultura chamada orgânica na Europa, na verdade, vem de fertilizantes minerais. Ou seja, né, muita gente consumindo produtos chamados orgânicos na Europa, especificamente na Europa, pensando que está, então, segundo os princípios dessa agricultura, se alimentando de produtos cujo fósforo e outros nutrientes vêm de origem orgânica, mas na verdade não, vem de fósforo mineral que foi aplicado antes de se iniciar a agricultura orgânica. Outro trabalho interessante sobre a possibilidade de flexibilizar a legislação sobre o conteúdo de cádmio em fertilizantes fosfatados. Na Europa, né, é muito conhecido o fato de que se tentou restringir drasticamente o uso de fertilizante fosfatado com conteúdo razoável de cádmio. E hoje eles estão verificando que essa tendência pode ser revertida. Trabalhos interessantes da China sobre adaptações morfológicas versus fisiológicas das plantas buscando maior aquisição de fósforo. Vou explicar um pouco mais sobre isso mais à frente. E uma nova versão do Planetary Boundaries 2.0, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre esse Planet Boundaries. Eu recomendo que vocês procurem na internet e ler sobre isso. Aí vocês têm um esquema do que seria o Planet Boundaries, né, que identifica alguns fatores gerais que poderão limitar a vida no nosso planeta. Então você tem aí, por exemplo, a mudança climática, né? Você tem a acidificação dos oceanos, você tem a perda de biodiversidade, né? São todos fatores que poderão complicar a situação de vida no nosso planeta. E o que acontece? É identificado, para algumas situações, por exemplo, a mudança climática, que já foi excedido, que está aqui, né, em verde, já foi excedido o máximo permitido. O que eu quero destacar com isso? Quero destacar que aqui tem nitrogênio e aqui tem fósforo, né? E no caso do nitrogênio, vocês verificam que já foi, segundo esse autor e o grupo dele, já foi excedido em muito o nitrogênio reativo e, consequentemente, nós deveremos ter problema no futuro, e o fósforo nós estamos quase no limite. Só que essa era a versão 1.0 do Planet Boundaries. A versão 2.0, que foi recentemente lançada, a situação do fósforo ela já excedeu o limite possível, segundo esses autores. Então, são questões geopolíticas e ambientais importantes e que nós temos de notar. E eu volto aqui agora, nesse resumo que eu fiz, para dizer o seguinte: sem nenhum tipo de pretensão em dizer que conhecemos muito sobre o assunto, essa não é a ideia, mas com a pretensão de dizer o seguinte: quem quer entender realmente fósforo a nível global, precisa saber do que se trata pico de fósforo, governança global de fósforo, e precisa entender Planet Boundaries 2.0. São questões fundamentais a nível macro que vão influir na forma como nós usamos fósforo no Brasil no futuro. Então, mensagens sobre geopolítica relacionada a fósforo. Recursos fosfatados não estão terminando, não no prazo de décadas.
O novo centro de comando de fósforo no mundo será o Marrocos. Haverá cada vez mais pressão no sentido de se utilizar fósforo de forma eficiente, isso não tenho dúvida nenhuma. O reuso será importante e o Brasil deve antever problemas e se preparar no sentido de utilizar fósforo de forma eficiente, não dando motivos para possíveis barreiras aos nossos produtos agrícolas. Muito bem. Poderia falar muito mais a respeito da questão ambiental e geopolítica, mas o tempo não permite. Então, vou falar algumas coisas a respeito de prática, utilização eficiente de fósforo em solos tropicais. Como é que nós vamos otimizar o uso dos recursos fosfatados nas atividades agrofloresta pecuária, o agro-silvopastoril? Dois aspectos fundamentais. Como é que nós produzimos esses recursos e como é que nós utilizamos. Nós não vamos tratar aqui hoje sobre como nós produzimos, mas sim como nós utilizamos. Quando nós pensamos em utilizar qualquer nutriente de forma adequada, quando nós pensamos nas boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes, o princípio fundamental que nós temos divulgado, ele sempre começa pela fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. São princípios universais que devem ser adaptados para as condições locais, né? Quando nós pensamos na utilização eficiente de fósforo em solos tropicais, existe uma série de fatores que devem ser considerados, né, para que nós possamos fazer isso. Um primeiro grupo de fatores são as características. Você tem que considerar as características dos fertilizantes. Que tipo de fertilizante que é, qual é o tamanho do grânulo, qual é a dureza dos grânulos e assim por diante. Nós não vamos aqui detalhar cada um desses fatores. Um outro grande grupo de características são as características do solo. Qual é o pH do solo, qual é a capacidade de fixação de fósforo no solo, qual é o conteúdo de matéria orgânica. Um outro grupo, como é que você vai manejar esse fertilizante em termos de localização, de armazenamento, estudos de correlação, calibração, curva de resposta. E, finalmente, o quarto grupo, que cultura ou que sistema de cultivo você vai estar empregando, né? Obviamente, como eu disse, tudo isso tem que ser levado em consideração, isso deve ser feito por um agrônomo que tem competência. E eu quero destacar o seguinte, como utilizar fósforo de forma eficiente? Veja lá embaixo. Defina a fonte em função dos itens 1, sendo os mais importantes os itens 1 sublinhados. Ou seja, existe uma série de fatores para você definir a fonte. Por exemplo, qual o tamanho do grânulo? Isso está relacionado com fonte e com eficiência. Qual é a fluidez? Qual é a densidade? Qual é o pH do solo? São fatores que têm que ser levados em consideração. E defina a dose, localização e época de aplicação de acordo com os itens, respectivamente, 2, 3 e 4. Então, esse é um guia geral que eu montei de fatores que vão influir para se definir fonte, para se definir dose, se definir local de aplicação e época de aplicação. Vocês terão acesso a isso e poderão estudar com mais detalhes depois. Só um exemplo, né, simples de interação entre pH do solo versus fonte de fósforo. Então, eu digo o seguinte, fontes solúveis, tais como super simples, super triplo, MAP, DAP, devem ser aplicados preferencialmente em solos de pH na faixa de 6 a 6,8. Um pH mais elevado. É aí que a eficiência desses fosfatos são melhores. Enquanto fosfatos de rocha, desde que reativos, devem ser aplicados muito normalmente em solos com pH menor que 5,4. Então, existe uma interação clara de pH versus fonte. E existem várias outras interações que devem ser consideradas para a utilização eficiente de fósforo nos nossos solos. Não é uma tarefa simples. Bom, uma questão que eu gostaria de passar aqui alguns minutos discutindo
é que existe atualmente uma tendência clara de se aplicar fósforo a lanço em extensas áreas de produção. Isso está correto? Isso deve ser feito? Essa é a pergunta número 1 que nós recebemos hoje, onde nós vamos no Brasil. Pessoal, aliás, a pergunta ela já é indicativa de que quer aplicar lanço. Eu quero dizer a vocês o seguinte, primeiro eu quero colocar essa figura aqui, do drill, em 1975, um dado antigo, mostrando o desenvolvimento do sistema radicular pela aplicação de diferentes fontes de nutriente na superfície do solo. E comparar com vocês o que acontece com fosfato versus o que acontece com potássio. Verifique que mesmo aplicando potássio na superfície, ocorre um desenvolvimento do sistema radicular em vários níveis de profundidade, enquanto fosfato não. O sistema radicular ele se desenvolve próximo de onde você aplicou fósforo. E, obviamente, isso é uma condição agronômica que nós temos que levar em consideração. Um reflexo disso, claramente, está nesse gráfico. Esse gráfico relaciona o P disponível na camada superficial de 0 a 10 centímetros do solo, no eixo X, versus P disponível de 10 a 20 centímetros. E aqui nós temos as isolinhas de produtividade, começando em 2.800, terminando em 4.200. Eu pergunto a vocês, em que situação esses dados do nosso colega e meu ex-orientado Adilson de Oliveira, em que situação foi possível se produzir mais soja? Produtividade maior. Claramente, onde nós tínhamos uma condição e um teor de fósforo mais elevado na subsuperfície. Em anos de seca, isso poderá ser fundamental para manter um nível adequado de produtividade. Isso também é um trabalho interessante, e aqui agora eu estou saindo da parte agronômica e indo mais para a parte ambiental, que relaciona o seguinte, trabalho publicado no Journal of Environmental Quality. Veja o seguinte, 3 formas de aplicação de fósforo. Controle, não foi aplicado fósforo, aplicado de forma localizada e a lanço. Aqui, agricultura convencional, basicamente esse fósforo aplicado de forma localizada. Aqui semeadura direta e aqui cultivo mínimo. Verifique o seguinte, em semeadura direta e em cultivo mínimo, a aplicação a lanço, que é o verde aqui, levou a perda de fósforo por escorrimento superficial muito maior. E essa maior perda de fósforo por escorrimento superficial vai parar onde? Onde vai parar esse fósforo? Nos mananciais, que poderá levar o quê? A situações como essa, que vocês estão vendo aí. Obviamente, uma situação extrema, de um lago extremamente eutrofizado, e que aí, obviamente, a sociedade vai se mobilizar de maneira muito forte contra a agricultura e contra os fertilizantes, e nesse caso, a fertilizante fosfatado. Então, são coisas que nós temos que estar atentos com relação ao uso de fósforo. Então, eu fiz aqui uma chave procurando colaborar com a ideia de quando utilizar fósforo em sulco versus lanço. Na minha opinião, número 1, solo com teor muito baixo ou baixo de P, a aplicação do fósforo deve ser no sulco. Solo com elevado potencial para perda de P por erosão superficial, o fósforo deve também ser aplicado no sulco. Solo com teor de fósforo no mínimo médio de 0 a 20 centímetros e muito baixo ou baixo de 20 a 40 centímetros, aí você pode começar a considerar outros fatores. O principal deles é o clima, para decidir, vou aplicar no sulco ou vou aplicar lanço. E o número 4, solo com teor razoável de fósforo ao longo do perfil do solo, sem elevado risco de erosão superficial e desejo de alto rendimento operacional, o que normalmente acontece na semeadura, aí sim esse fósforo pode ser aplicado a lanço. Bom, para finalizar essa parte prática e ver aí algumas perguntas que porventura alguns de vocês têm, se vocês me perguntassem qual é o principal fator para o uso eficiente de fertilizantes fosfatados, existem inúmeros, como eu já disse, mas na minha opinião, o fator que pode otimizar mais a questão do uso eficiente de fósforo é a situação de sistema de produção.
Os dados são claros. Quando nós realmente estudamos e adaptamos o sistema de produção para diferentes regiões, alguns desses sistemas de produção levam a um aumento da eficiência de várias coisas, entre elas a utilização de fósforo. Isso é muito marcante quando nós introduzimos algumas espécies forrageiras, tipo braquiária, entre outras, dentro do nosso sistema de produção. Esse é um fator que eu gostaria de destacar. Bom, para resumir e passar de volta a palavra para o Eros, eu gostaria de passar algumas mensagens resumindo prática do uso do fósforo. Primeiro, vários são os fatores a serem considerados no sentido de se utilizar fósforo de forma adequada. Tais fatores podem ser agrupados em características dos fertilizantes, características do solo, manejo do fertilizante e o número 4 e o último, cultura ou sistema de produção. Nós temos que integrar o conhecimento sobre tais fatores, e aqui nós não temos tempo de discorrer sobre todas as interações, mas alertar que elas existem. Nós temos que integrar esse conhecimento no sentido de se utilizar fósforo de forma adequada, né? E eu dei aí alguns exemplos, mais especificamente um exemplo sobre essa integração. A forma ideal de localização de fósforo no solo irá depender de decisão local, a qual deve levar em consideração aspectos agronômicos, econômicos e ambientais. E um fator essencial para o uso adequado de fósforo relaciona-se ao sistema de produção. Então, são os meus highlights aí, as coisas mais importantes que eu gostaria de passar para vocês sobre prática do uso de fósforo. Antes de passar a palavra ao Eros, eu gostaria de dizer que a maior parte dos slides que eu tenho a apresentar já foram apresentados. Depois de algumas perguntas, eu tenho alguns slides apenas sobre a questão de pesquisa, né? Mas compreendem aí, eu acho que uns 20% apenas da apresentação. Com isso, eu devolvo então a palavra ao nosso moderador, o Dr. Eros Francisco, para possíveis perguntas e respostas. Obrigado, doutor Luiz Inácio, pela abordagem até o momento. Sim, há algumas perguntas aqui dos nossos colegas, e sem mais delongas, eu começo com uma do colega Júlio Tonetti, que pergunta sua opinião sobre o uso direto de rocha fosfática na suplementação de fósforo no solo. Essa é uma pergunta muito interessante, eu agradeço. Eu tinha colocado até um slide sobre essa situação, mas no final, em função do tempo, eu acabei retirando. Olha, muito pouco fosfato de rocha é utilizado na agricultura brasileira, né? Mas isso não quer dizer que não possa ser utilizado. Nós temos fontes de fosfato de rocha que são excelentes, né? O que precisa ficar muito claro é que existe uma infinidade de fosfatos de rocha, são diferentes. O que importa para a gente é a reatividade. Então, nós temos que buscar fosfatos naturais que sejam reativos. Isso nós medimos através da solubilidade, ou através em ácido cítrico, ou em ácido fórmico, ou em citrato neutro de amônio. Normalmente no Brasil nós medimos através do ácido cítrico, né? Então, para dar nome aos bois, se você pega os 3 melhores fosfatos naturais do mundo, são fosfatos de Garça, fosfato da Carolina do Norte, e nós temos aqui também o fosfato de Biofar, né, no Peru. São fosfatos excelentes, de alta reatividade, e que podem ser utilizados. Aí nós temos um grupo, que são fosfatos de reatividade alta para média, e temos fosfatos de reatividade baixa. Os fosfatos brasileiros normalmente têm baixa reatividade e, na minha opinião, não servem para serem utilizados na agricultura na maior parte dos casos. E com isso eu passaria de novo a palavra ao Eros. Ok, mais uma pergunta, o colega José Cunha
aborda aqui sobre P orgânico, né, a forma orgânica de fósforo, predomina na fração disponível ou na fração total no solo? Então, veja o seguinte, a maior parte do fósforo orgânico, se você fizer uma divisão entre... Você tem o fósforo total, que compreende, obviamente, fósforo orgânico e inorgânico. A maior parte do fósforo é fósforo orgânico. E aí nós temos o fósforo inorgânico. Cada uma dessas duas frações, orgânico e inorgânico, tem uma parcela que é ou pode se tornar disponível durante o desenvolvimento da planta e uma parcela, que é a maior parcela, que não é disponível, né? No caso especificamente do fósforo orgânico, é uma luta muito grande para nós entendermos disponibilidade de fósforo orgânico, né? Compostos de baixo peso molecular até poderão liberar fósforo durante o ciclo da cultura que se torne disponível. Mas isso acaba sendo, na maior parte das vezes, mais exceção do que regra. E quando nós avaliamos, através de extratores químicos ou físico-químicos, a disponibilidade de fósforo no solo, na maior parte das vezes, nós não somos bem-sucedidos em extrair a porção do fósforo orgânico que realmente se tornaria disponível ao longo do ciclo da cultura. É uma tarefa complicada e nós temos que fazer aí inferências e suposições sobre isso, né? Na maior parte das vezes, os extratores eficientes nos servem bem. Quando não nos servem bem, pode ser justamente em função de disponibilização de fósforo orgânico que não foi quantificado e avaliado pelos extratores que nós utilizamos no laboratório. Ok, obrigado, Dr. Luiz. O pessoal enviou bastante questões aqui, o nosso quadro está bastante carregado de perguntas. Em função do tempo, eu vou tomar a liberdade de fazer só mais uma, e aí a gente pode depois verificar a possibilidade do palestrante responder essas questões via e-mail, né? Bom, a pergunta que eu acho pertinente aqui, do colega Lino Fúria, é: a utilização de fósforo de baixa solubilidade em água pode reduzir as perdas por lixiviação, no caso de runoff também? Essa é uma pergunta interessante. Inclusive, nós temos trabalhos sobre isso, né, com fontes de menor solubilidade em água, o próprio fosfato de rocha ou fosfatos acidulados de solubilidade em água menor, e o potencial de escorrimento superficial indo parar nos mananciais de água. E realmente, pelos dados obtidos, a resposta é sim. Essas fontes têm um potencial de escorrimento superficial e de perda de fósforo manancial menor. Existem trabalhos nesse sentido, o que é muito lógico, né? Inclusive, então, essas fontes podem ter até uma conotação interessante sob o ponto de vista ambiental. Então, a resposta é sim, isso deve ser mais pesquisado e mais explorado. Ok, obrigado. Bom, em função de tempo, nós temos realmente várias perguntas aqui. Eu vou solicitar ao palestrante que finalize a sua apresentação, para a gente passar para mais uma etapa. Se for o caso, resgatar algumas das perguntas que estão aqui no final, para a gente cumprir a nossa atividade dentro de um horário. Ok, Luiz, mais uma vez a palavra é contigo. Obviamente, a gente observa que esse assunto é extremamente interessante, existe muito interesse. Eu me coloco à disposição aí, né, para novos webinars relacionados ao tema, inclusive para abordar questões com mais tempo, né, que porventura os colegas têm. Vamos falar um pouquinho de pesquisa, né? Eu vou ter que ser breve, porque nós temos aí em torno de 10 minutos, né, talvez alguns minutos a mais para concluir o webinar. Então, eu vou ter que realmente ser breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar esse trabalho publicado por Chien e colaboradores, que, traduzindo, o título é Desenvolvimentos recentes na produção de fertilizantes e o uso de fertilizantes, no sentido de melhorar a eficiência de utilização do nutriente e minimizar impactos ambientais. Acho que é um trabalho importante, entre outros,
para se pegar o fio da meada do que existe a respeito de pesquisa com novas fontes de fertilizantes fosfatados, né? Eu tive a oportunidade de participar dessa revisão publicada no Agronomy Journal e escrevi o capítulo relacionado a fósforo. Uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês, e isso vem também desse evento que eu participei em Montpellier, na França, é esse gráfico aqui, que foi modificado de Cordell e Wright em 2013, onde eles relacionam o uso de fósforo, né, quantidade utilizada, e projetam isso para o futuro versus o tempo, né, versus ano. Né? E vocês verificam que nós temos um aumento crescente da utilização de fosfato natural e que existem possibilidades, sejam por medidas de demanda ou medidas de suprimento, de nós diminuirmos o uso de fosfato de rocha através, por exemplo, do reuso de esterco, do reuso, inclusive, das excretas do próprio ser humano, de resíduos de cultura e reuso também de outros tipos de resíduo. E temos também a possibilidade de modificar hábitos alimentares, a cadeia alimentar, aumentar a eficiência na agricultura e aumentar a eficiência na mineração e na produção de fertilizantes. Então, o que se acredita no futuro, eu tenho várias discussões e várias discordâncias com esse grupo de pesquisa, mas o que eu concordo com eles é que deverão e poderão perfeitamente coexistir outras práticas, né, para a utilização mais eficiente de fósforo. A exemplo do que nós estamos vendo agora para a água, né, que nós estamos sentindo na pele a necessidade de discutir reuso de água, não é nada impossível, aliás, eu diria que é muito provável que a gente vai ter que discutir reutilização de fósforo na agricultura e outros setores. Uma coisa que eu gostaria de destacar para aqueles que trabalham com pesquisa, do trabalho realizado principalmente pelos chineses, é a adoção de sistemas de produção intercalando culturas que têm capacidade de aumentar a absorção de fósforo por modificações morfológicas no sistema radicular, ou seja, modifica o sistema radicular, maior alongamento, estrutura do sistema radicular para absorver mais fósforo, intercalando no sistema de produção com culturas que têm a capacidade de aumentar a absorção de fósforo por meios fisiológicos, através principalmente da exudação de alguns radicais orgânicos, ou muitas vezes de hidrogênio, de fosfatases ácidas, que vão atuar na imediação da rizosfera, promovendo maior liberação de fósforo. Então, o intercropping, ou a rotação de culturas, dessas culturas que têm capacidade morfológica e fisiológica para aumentar a absorção de fósforo, me parece uma ideia extremamente interessante. E eu vou destacar para vocês aqui algumas necessidades em termos de novas pesquisas. Essa é a minha visão, tá? Para que eu vou compartilhar isso. Primeiro, eu acho que tem a necessidade de nós definirmos mais adequadamente fósforo em sulco versus fósforo a lanço. É a pergunta número 1 que existe no Brasil hoje. Eu acho que até uma revisão de literatura pode ajudar nesse sentido, e nós do EPNI estamos fazendo isso. Segundo ponto, nós temos que adequar o sistema de produção em diferentes regiões agroclimáticas. Isso não é só para a utilização de fósforo, mas também relacionado a fósforo. Eu acho esse um ponto crítico e extremamente importante. A gente tem a necessidade de aproveitar plantas na rotação com melhorias de adaptação morfológica versus fisiológica para solos com baixo teor de P, que eu acabei de citar no slide anterior. E eu acho que nós temos que ter pesquisa de base e pesquisa prática sobre novas tecnologias e novos produtos. Eu vejo muita gente lançando novos produtos, na minha opinião, sem ter a pesquisa básica e sem ter uma rede de experimentação agronômica compatível com o que seria necessário. E, por fim, eu vou salientar que, pelo que eu vejo hoje, através dos eventos, das viagens, da interação com outros pesquisadores, que nós não vamos escapar de reuso e reciclagem de fósforo. Quem sair na frente nisso, em termos de pesquisa, eu acho que vai estar ganhando, né?
Devido ao tempo, eu vou ter que cortar alguns slides, mas em termos de pesquisa, eu destaco o seguinte, que eu acho que existem grandes oportunidades oferecidas pela literatura, né, que não se traduziram ainda em prática, né, novas fontes, novas técnicas, mas existe a necessidade de estudo básico e agronômico com maior profundidade. Algumas considerações finais. 2 slides apenas. Propostas de mudança na forma como pensamos sobre fósforo nas atividades agro-silvopastoris. Tem 3 aqui propostas para reflexão. Primeira proposta, as reservas de fósforo não são renováveis, mas o nutriente fósforo é renovável, através de reuso e reciclagem. Então, a minha proposta no sentido da gente refletir sobre isso, verificar que reservas fosfáticas não são renováveis, mas o nutriente fósforo pode ser renovado. Outra coisa é o fósforo, partindo de um conceito de nutriente ineficiente no sistema solo-planta para um conceito de, se utilizado corretamente, um nutriente que pode ser bastante eficiente. Essa não é uma ideia minha. Eu corroboro, eu concordo com essa ideia, eu vejo muito, por exemplo, o Djalma, da Embrapa Cerrado, falar isso, né? Comunicação pessoal e em eventos, eu concordo. Se nós pensarmos que o fósforo não é perdido tanto por lixiviação, não sai do sistema, se nós utilizarmos o sistema de produção adequada, nós podemos sim ter o fósforo como um dos nutrientes mais eficientes ao longo de anos. E terceiro, considerar a eficiência de uso do fósforo como um todo, e não apenas no aspecto agronômico. Se nós olharmos o fósforo só no aspecto agronômico, vou aplicar sempre a lanço e esquecer do aspecto ambiental, eu acho que nós poderemos e deveremos aí, infelizmente, ocorrer num erro muito grande. Precisamos considerar principalmente o aspecto ambiental. E, finalmente, como dizia o professor Boareto, que foi o meu orientador de mestrado, nem só de técnica vive o homem, né? A gente falou aí sobre tecnologia, sobre agricultura por 45 minutos, eu vou me permitir agora me engajar em toda a discussão política que está ocorrendo nesse país. Eu sei que vocês não vieram aqui para isso, mas é a minha contribuição dentro da visão que eu tenho para o futuro desse país. Eu só vou destacar uma frase, vai ficar nisso. Essa frase é de 1920. É a frase de uma filósofa russo-americana chamada Ayn Rand, que é uma judia, fugitiva da Revolução Russa, que chegou aos Estados Unidos na metade da década de 1920. E ela diz o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho. E perceber que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber, pessoal, que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá se afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada. Então, eu peço desculpas pela inclusão de um assunto que acaba sendo político, mas eu acho que nós vivemos um momento em que nós temos que nos manifestar. E com isso eu agradeço a atenção, sei que nós estamos aí com o tempo praticamente esgotado e fico à disposição, se for o caso, do Eros e dos senhores para perguntas, se tempo houver. Obrigado. Luiz Inácio, mais uma vez. Sim, há várias perguntas, o pessoal participou bastante. Nós temos como detectar quem fez as perguntas, qual é a pergunta e qual o e-mail das pessoas que fizeram. Então nós vamos fazer um esforço aí de talvez agrupar as perguntas por temas e depois talvez o Dr. Luiz Inácio encaminhar um e-mail àqueles que trataram de algum tema. Eu gostaria
nós temos aí 5 minutos a mais, né? Eu gostaria aí de reforçar, né, até essa visão que o Dr. Luiz Inácio colocou, de que fósforo é um item importante, né, um nutriente importante para a nossa produção agrícola. E me desculpem fazer um parênteses e colocar a impressão de que eu recebi a semana passada, né, participando do encontro da Sociedade Americana de Agronomia, de que o Brasil é o foco desse mercado de fertilizantes a nível mundial e de que as pessoas que não visitaram o nosso país, de que não conhecem, aquelas pessoas que não conhecem a nossa realidade agrícola, não entendem por que nós consumimos muito fertilizante. Então, fiquei bastante impressionado por conversar com pessoas que nunca estiveram no Brasil e não veem resposta à aplicação de fósforo em diversos outros locais do mundo, por que a gente consome tanto fertilizante. Foi uma frase minha lá, não é porque nós gostamos, mas é porque nós necessitamos. Enfim, eu gostaria de dar a opção não, mas de dar a possibilidade do Luiz fechar respondendo uma última pergunta, Luiz, que vem do colega Wagner Schwery, que trata, além de outras perguntas nesse tema, né, sobre a associação de fontes de fósforo solúveis com compostos orgânicos, né, em uma mesma estrutura. Como essa junção poderia melhorar o aproveitamento deste nutriente? Então, agradeço ao Wagner, colega de longa data, né? Em nome do Wagner, aliás, eu tive, só fazendo um parênteses, o cuidado de ver a lista, né, dos que se inscreveram para o webinar, e nomes aí importantes, né, todos, obviamente, mas destaco alguns, né? O Antônio Roque Derschen, o pessoal lá de Santa Maria, o Sereta, o Leandro, né? Ciro Rosolém, o John Siden, o Rodrigo, que é meu ex-orientado, que está trabalhando com o Mike McLaughlin lá na Austrália, né? O Kleber da AgroConsult, entre tantos outros, né? Eu agradeço muito, tinha relacionado o Wagner também aqui. E respondendo a sua pergunta, Wagner, isso é uma ideia interessante, porque nós sabemos que radicais orgânicos atuam a nível de solo para minimizar os processos, principalmente a absorção específica, né? Quanto mais matéria orgânica nós temos no solo, a tendência é de nós termos uma possibilidade menor de absorção específica. Interfere em várias coisas, entre elas a absorção específica. Nós fizemos estudos aqui na Exalc, na época que eu estava na universidade, com a interação dessas coisas. E eu vejo como extremamente promissor, né? Desde que se estude de forma adequada, as fontes adequadas, eu vejo como promissor a ideia da mistura de fósforo orgânico com fontes inorgânicas. Obviamente tem a questão de concentração de fósforo, né? Que você misturando talvez vai diminuir, tem que ser feito dentro de certos limites. Isso tem que ser estudado, mas eu vejo como positivo e um campo que deve sim ser melhor estudado. Com isso, eu acho que é a minha última participação. Eu agradeço muito a presença de todos. Nós vamos estudar aqui no IPNI a melhor forma de responder as perguntas, ou deixo aqui até a ideia, talvez, devido ao interesse pelo tema, de fazer um novo webinar com um tempo menor de discussão e resposta às perguntas. Mas isso nós vamos tratar posteriormente. Obrigado, Eros. Obrigado a todos. Ok, obrigado mais uma vez, Dr. Luiz Inácio, pela sua participação. Gostaria aqui de finalizar agradecendo a todos os participantes e, mais uma vez, aproveitar e lançar para vocês uma pequena enquete que nos vai ajudar a melhorar o uso dessa ferramenta. Então, eu gostaria que vocês, são 3 perguntas rapidinho, né? Vocês respondessem aí de qual região vocês estão localizados, né? Para a gente saber o espectro dos participantes, né, em termos geográficos. Ok, então, compartilhando com vocês, 40% são da região sudeste e 28% da região sul, predomínio dessas duas regiões. Em seguida, rapidamente, sobre essas atividades de webinar do IPNI Brasil,
né? Você julga que ela é de pouca importância, alguns temas que já foram abordados são importantes, ou a maioria é importante, né? Então, faça aí a sua escolha de que opção é a mais adequada, o que você julga pertinente para essa pergunta. Ok, agradeço, compartilho. 95% acham que a maioria dos temas é importante ser tratado. E finalizando, a última questão é sobre a qualidade dessa ferramenta, né? Você conseguiu visualizar e escutar bem? Nós já sabemos que teve gente que não conseguiu escutar adequadamente. Você visualizou bem, mas escutou mal? Você visualizou mal, mas escutou bem? E você não visualizou e não escutou praticamente nada. Isso é importante para a gente saber como que essa ferramenta consegue veicular a informação que a gente está disponível a passar, né? Ok, agradeço a contribuição de vocês, compartilho, dizendo que 85% dos participantes visualizaram e escutaram bem, 11% visualizaram bem, mas não escutaram muito bem. Há uma questão de configuração dos navegadores de internet, a gente tem que melhorar isso, entender melhor isso. O Explorer é diferente do Firefox, que é diferente do Google Chrome, então a gente vai tentar pesquisar melhor essas situações. Mais uma vez agradeço a todos, desejo uma ótima noite e até a próxima oportunidade.